Хорошо, больше не буду. A humanidade sempre teve um gosto muito peculiar de criar criaturas monstruosas. E foi nisso aí que surgiram as criaturas mitológicas, místicas, divinas, criptídeos, entre inúmeras outras classificações. E eu acredito que o principal motivo para essas criações era personificar coisas que eram incompreensíveis para a humanidade naquela época, ou apenas causar um certo medo nas pessoas. E nesse sentido, com o advindo da rede mundial de computadores, ou simplesmente internet para os mais íntimos, alguns artistas e escritores resolveram criar suas próprias monstruosidades, tiradas do mais profundo e obscuro lado das suas mentes. E é nessa pegada que eu apresento a vocês o iceberg das criaturas mais bizarras de toda a internet. E como é padrão de todos os vídeos de Iceberg, da camada 1 falaremos das criaturas mais conhecidas e à medida em que vai abaixando, falaremos das mais obscuras e bizarras. E para começar, nada mais justo do que falar de uma das criaturas mais conhecidas de toda a internet. Se você consome terror online, com toda certeza você conhece o Cabecinha de Sirene. O Cabeça de Sereia, também conhecido como Cabeça de Sirene ou simplesmente Siren Head, é uma criatura criada no ano de 2018 pelo artista canadense Trevor Henderson. A criatura mede cerca de 12 metros e tem um corpo alto e esquelético, coberto por uma carne seca de cor marrom, que lembra muito um tipo de metal enferrujado. E no lugar da cabeça, há um poste de carne com duas sirenes viradas para lados opostos, que são capazes de girar e emitir sons ensurdecedores, como vozes humanas, transmissões de rádios e alarmes. Mas o som mais comum que essas sirenes emitem é esse aqui. Em questão de aparência, a sua pode variar bastante, assumindo formas que se misturam no ambiente, como postes de luz no meio da cidade ou árvores no meio da floresta. E isso sugere que ele consegue se adaptar e se camuflar de acordo com a época ou local onde aparece. O escritor descreveu o interior do seu corpo como um emaranhado de fitas cassetes e componentes orgânicos que armazenam os sons que ele emite. Além de tudo isso, ele é conhecido por atacar em silêncio, escondendo-se em florestas ou áreas rurais isoladas. É descrito como extremamente rápido, forte o bastante para derrubar árvores e silencioso ao ponto de se mover sem ser percebido. Muitas das suas vítimas foram encontradas com tímpanos estourados e sangrando, um sinal claro do poder das suas ondas sonoras. Acredita-se que a criatura não tenha uma forma fixa e que os humanos enxergam ela como uma interpretação limitada. Segundo o próprio criador, ela é uma entidade antiga e cósmica, algo que existe fora da compreensão humana. E mesmo que ele pareça ser feito de uma tecnologia meio rudimentar, a sua verdadeira essência é algo incompreensível e sobrenatural. Trevor ainda afirmou que existe apenas um cabeça de sirene em todo o mundo, e que as variações vistas em imagens e registros seriam apenas formas diferentes assumidas pela entidade. E para ficar bem completinho, eu vou deixar passando no fundo algumas variações do Siren Head. O Long Horse é mais uma criatura de Trevor Henderson criado no ano de 2018, e o mais marcante nele, sem dúvidas, é a sua aparência. Um crânio de cavalo sem mandíbula no lugar da cabeça e um pescoço pálido e flexível que se estende infinitamente. E esse pescoço é todo coberto por uma crina preta. O pescoço se dobra como se fosse um dedo, emitindo alguns estalos secos a cada movimento. Além disso,
disso, o pescoço parece não seguir as leis do espaço, surgindo em ângulos e direções impossíveis. A criatura exala um leve cheiro de canela e é descrita como inofensiva, sendo vista apenas como um presságio de desastres, um aviso de que algo muito ruim está por vir. E de acordo com o próprio criador, o cavalo é um protetor da humanidade. E de acordo com suas próprias palavras, ele é descrito como uma entidade que atravessa dimensões, capaz de se mover em diferentes camadas da realidade. Ele é imortal e existe fora das leis da física, o que o torna uma espécie de paradoxo vivo. A entidade também se tornou conhecida como Cavalo dos Sonhos, aparecendo a pessoas adormecidas e deixando mensagens sutis sobre perigos eminentes. Good Boy é uma criatura que foi inspirada por uma postagem no Twitter, mais precisamente essa postagem aqui. E sim, eu sei, a qualidade dessa imagem tá uma bela de uma bosta. Isso porque o post original simplesmente não existe mais. Agora, voltando à criatura, à primeira vista, ele parece um cachorro normal, mas seu corpo denuncia algo completamente estranho. Ele tem pelos pretos, olhos azulados e sem pupilas, e uma boca escancarada sem dentes, língua ou garganta visível. O nariz dele lembra o de um crânio, e o rosto enrugado distorce qualquer semelhança com um animal real. As suas pernas são longas, mas os pés são curtos, dando ao animal uma postura antinatural, como se estivesse sempre prestes a atacar. E de acordo com a descrição original, o Good Boy vaga por corredores e áreas residenciais durante a noite, parando diante de portas fechadas, como se escutasse o que há lá dentro. Acredita-se que ele espere que alguém abra a porta, mas não se sabe o motivo disso. Ele pode estar caçando, explorando ou simplesmente observando. O criador afirmou que ele não é um cachorro e sugeriu que o contato físico com a criatura cause efeitos negativos em quem tenta tocá-lo. Eu diria que depois do Siren Head, o Cartoon Cat é uma das criações mais conhecidas do Trevor Henderson. E à primeira vista, ele parece um personagem de desenho antigo, com um corpo preto e elástico, olhos grandes e brancos e um sorriso no mínimo exagerado. Mas por trás dessa aparência nostálgica, existe algo bem grotesco. A criatura tem dentes afiados, gengivas vermelhas e uma forma instável que muda de tamanho e forma a cada aparição, podendo até mesmo atingir proporções colossais. E como eu disse antes, a sua aparência lembra os desenhos antigos de 1930, com membros flexíveis e um rosto que mistura elementos de comédia e terror. Mas por trás dessa máscara de mascote, o Cartoon Cat é descrito como uma entidade cósmica e parasitária, uma força antiga e faminta que usa o corpo de um personagem animado para atravessar as dimensões. Ele vive em lugares abandonados, como por exemplo um shopping vazio, mas é capaz de se manifestar através de qualquer dispositivo audiovisual, mas na maioria das vezes são pelos televisores e fitas antigas. O criador o define como uma podridão oca e faminta escondida atrás de um rosto sorridente, sugerindo que sua existência depende exclusivamente da atenção humana. Quanto mais pessoas acreditam nele, mais fácil é atravessar para o nosso mundo. Ele é extremamente violento no seu comportamento e é considerado uma das criaturas mais perigosas do universo de Henderson, uma entidade imortal e maleável que distorce a realidade com a mesma facilidade de que um desenho muda de forma em uma animação. Smile Dog é uma das entidades mais conhecidas de toda a internet, originada da famosa creepypasta Smile.jpg. Ele aparece como um cachorro semelhante a um husky siberiano, mas seu sorriso é extremamente largo e antinatural, revelando dentes humanos afiados e um olhar cheio de maldade. E a criatura está ligada a uma imagem amaldiçoada que enlouquece quem a vê. A vítima começa a ter pesadelos constantes
instantes onde o Smile Dog aparece, sempre repetindo a mesma frase: espalhe a palavra. E o significado é bem claro. Ele quer que a pessoa envie a imagem para outras pessoas, dando continuidade à maldição. E quem se recusa a espalhar a imagem é atormentado sem descanso. Os sonhos se tornam mais intensos e mais reais, e a criatura passa a aparecer até mesmo quando a vítima está acordada. E por isso, muitos acabam praticando auto-extermínio para escapar do tormento. Também há versões da história em que o Smile Dog se manifesta de forma física e elimina brutalmente quem tenta resistir. Mas no fim, ninguém sabe a sua verdadeira origem. Mas há quem acredite que ele seja uma entidade demoníaca ou até uma forma do próprio Satanás. A criatura da estrada rural é mais uma das criações perturbadoras de Trevor Henderson. Ela costuma ser vista em estradas secundárias durante a noite, sempre espreitando motoristas desavisados. E a sua aparência é no mínimo grotesca. Um corpo humanoide esquelético sem pelos e de pele pálida, medindo cerca de 6 metros de altura quando ereta. Os membros são longos e desproporcionais, com mãos e pés grandes, dedos ossudos e articulações que se dobram em ângulos impossíveis para um ser vivo comum. Os seus olhos são brancos e vazios, e o rosto lembra um homem idoso bem doente. E esse corpo bizarro permite que a criatura corra em 4 patas, escale superfícies e passe por frestas bem estreitas. Tudo isso com uma agilidade sobrenatural. As primeiras imagens da criatura surgiram em fóruns online, mostrando uma figura alongada cruzando uma estrada durante a noite. Um tempo depois, novas fotos mostraram a criatura observando motoristas, escalando prédios e até aparecendo na frente de câmeras, encarando diretamente quem a segurava. Existem teorias de que a criatura consegue se disfarçar de ser humano para atrair suas vítimas, mudando para sua forma real pouco antes de atacar. Em outras versões, ela é descrita como uma entidade predadora, movida apenas pelo instinto de caça e de devorar a carne humana. Então, sempre que for tarde da noite e a estrada parecer deserta, é melhor evitar os caminhos secundários, ou você pode acabar dando de cara com aquilo. Na camada 2, falaremos de algumas criaturas menos conhecidas, mas que a grande maioria de vocês já deve ter visto em pelo menos algum lugar internet afora. Big Charlie é mais uma criatura do universo de Henderson, mas ele também é conhecido na internet como SCP-4158. A criatura lembra um gado gigantesco com corpo desnutrido, olhos leitosos e uma crina escura que percorre toda a sua espinha. E a sua cabeça possui uma deformidade muito semelhante a um bico, e debaixo do seu corpo há pedaços de carne que caem periodicamente, dando origem a pequenas criaturas conhecidas como Lil Nuggets. Mas dessas criaturinhas eu vou falar no próximo tópico. E apesar da sua aparência assustadora, o Big Charlie parece mais um animal confuso do que uma ameaça ativa. E ele sempre é visto no meio de rebanhos comuns, como se acreditasse que ainda é um deles. A origem da criatura estaria ligada a um experimento fracassado em uma fábrica de processamento de carne. O incidente teria destruído boa parte dos animais do local e permitido que Big Charlie escapasse. E há quem acredite que ele foi criado para gerar carne de forma contínua e rápida, o que explicaria sua estranha capacidade de produzir descendentes a partir de pedaços de carne do seu próprio corpo. Falado do pai, temos que falar dos filhos também. Os Lil Nuggets medem poucos centímetros e têm um corpo bem carnudo, bem úmido e bem maleável, com uma grande cabeça oval e desproporcional e 2 olhos falsos, que são muitas vezes de tamanhos diferentes. E esses olhos podem cair facilmente, já que essas criaturas não possuem olhos reais. A sua aparência varia bastante. Alguns têm pernas mais longas, pele mais enrugada ou avermelhada, e há relatos de exemplares com bocas humanas ou múltiplos olhos. Mas apesar desse aspecto grotesco, o comportamento dos Lil Nuggets é curioso e dócil, o que os torna uma das criaturas
criações menos ameaçadoras do universo de Henderson. E como eu disse antes, eles surgem a partir de pedaços de carne que se desprendem do corpo do Big Charlie. E por isso acredita-se que existem centenas de Lil Nuggets vagando por áreas rurais e até urbanas. Eles são criaturas adaptáveis e muitas vezes encontradas em despensas e cozinhas, sempre se alimentando de resto de comida. Em algumas ocasiões, o escritor os descreveu como pequenos amigos, sugerindo que essas pequenas criaturinhas podem até ser domesticadas. No entanto, há um detalhe no mínimo alarmante. Alguns poucos Lil Nuggets, após consumir alimento suficiente, evoluem para uma forma muito mais perigosa conhecida como The Lamp. E por esse motivo, manter um desses seres por perto pode não ser tão inofensivo quanto parece. O Giant Puppter é uma das criaturas mais enigmáticas do universo de Henderson. Ele tem cerca de 40 metros de altura, é extremamente magro e possui uma pele azul clara. Além disso, ele possui uma cabeça que lembra um pássaro, mas não possui um rosto visível. Seu corpo esquelético deixa visível a caixa torácica e suas mãos terminam em longas garras afiadas. Mas a característica mais marcante da criatura é o que ele segura na mão esquerda. Um ser humano preso por fios como se fosse um boneco de marionete. E é isso que lhe dá o nome de O Marionetista Gigante. Acredita-se que o Giant Puppter seja um dos gigantes que aparecem em outras obras do Trevor Henderson, supostamente trazidos à Terra pelos Louvadores da Lua, um grupo responsável por invocar uma segunda lua no universo. E a legenda associada à criatura é a seguinte: quando chegou a hora, não foi da maneira que eles pensavam, tanto na origem quanto no destino. E essa frase sugere que a sua chegada marcou um evento catastrófico, talvez relacionado a um julgamento ou ascensão espiritual forçada. O Verme da Ponte, ou simplesmente Bridgeworm, é uma entidade extremamente macabra e bem nojenta. Ela é uma criatura enorme, bem semelhante a um verme, que se esconde sob pontes e túneis atacando durante a noite. Ela mede cerca de 13 metros de comprimento e usa um tipo de camada de carne como disfarce, formando um rosto falso com pequenos olhos e uma boca neutra, o que o faz parecer uma criatura inofensiva à distância. E quando ela se prepara para atacar, essa pele se abre como uma pálpebra, revelando uma boca cheia de dentes humanos e olhos desalinhados e saltados. Os seus braços são longos, com dedos ósseos e flexíveis, que permitem que ele agarre suas vítimas com certa facilidade. Além disso, ele é conhecido por usar camuflagem e enganar quem passa por suas áreas de caça. O escritor descreveu a criatura como o santo padroeiro dos lugares escuros, reforçando ainda mais a sua ligação com ambientes abandonados e subterrâneos. É dito que o Verme da Ponte é uma fase ainda jovem de uma criatura ainda maior chamada de Verme da Estrada, e apesar da aparência grotesca, ele segue um comportamento instintivo e territorial, caçando somente por necessidade. Breaking News é uma criatura colossal que pertence a uma raça chamada de Os Gigantes. Ele tem uma aparência humanoide distorcida com uma pele preta e opaca que absorve a luz, tornando-o quase invisível durante a noite. O seu corpo magro revela costelas e uma estrutura esquelética, enquanto seus braços longos tocam o chão e contrastam com suas pernas curtas. Mas eu diria que o detalhe mais marcante é sua cabeça torta e desprovida de qualquer traço, sustentada por um pescoço anormalmente longo e retorcido, o que dá à criatura um ar distorcido e antinatural. Pouco se sabe sobre o seu comportamento, mas acredita-se que ele seja um gigante da destruição, vagando por cidades e devastando tudo que encontra. Ele não precisa de alimento ou descanso, sobrevive apenas por conta de uma espécie de energia sobrenatural. Além disso, estima-se que ele possua 1,7 km de altura e seja capaz de aniquilar uma cidade inteira com facilidade.
A gente viu lá na camada 1 que existe o Cartoon Cat, então é óbvio que existiu o Cartoon Dog. E essa criatura é extremamente semelhante ao Cartoon Cat. Ele tem um corpo alongado, pele preta e lisa, olhos grandes e brancos com pupilas dilatadas, braços longos que tocam o chão e um sorriso cheio de dentes brancos e bem visíveis. Basicamente, é o mesmo design do Cartoon Cat, só que puxado pro cachorro. E existem teorias de que o Cartoon Dog não seja uma criatura independente, mas uma manifestação do mesmo ser responsável pelo Cartoon Cat, ambos considerados parasitas cósmicos vindos de um espaço mental distorcido. E agora que falamos do nosso amigo cachorrinho animado, que tal afundarmos um pouco mais? Na camada 3, chegamos ao meio do iceberg, e nesse momento as entidades começam a ficar um pouco mais obscuras. E como eu disse antes, o Highway Worm, conhecido como Verme da Estrada, é um tipo de evolução do famoso Bridge Worm. O seu corpo é longo e esguio, semelhante ao de uma cobra gigante, com mais ou menos 45 metros de comprimento. Ele possui pele pálida e grossa, dentes grandes e quase humanos, e olhos que parecem brilhar em meio ao escuro. E diferente do seu parente que eu falei antes, ele não usa disfarces. E esse fato o torna ainda mais ameaçador e diretamente predatório. Ele costuma se esconder às margens das rodovias, na maioria das vezes enrolado na vegetação ou sob pontes, esperando que algum motorista distraído se aproxime. E quando a vítima tá perto, ele salta com uma velocidade brutal, esmagando ou engolindo quem estiver no seu caminho. O Behemoth é uma criatura gigante com aparência reptiliana, lembrando uma imensa iguana que caminha lentamente pela terra. A sua cabeça mede cerca de 1,3 km e seus dentes colossais chegam a mais de 500 metros de comprimento. Estima-se que seu corpo tem entre 2,5 e 9 km de altura e mais de 7 km de comprimento, embora ninguém tenha realmente visto a criatura por completo. A sua pele é espessa e escura, parecendo ser feita de pequenas rochas, e pequenos chifres cobrem toda a extensão da sua nuca. E assim como os outros gigantes de Henderson, o Behemoth teria surgido após a chegada da segunda lua, e a sua presença é descrita como um rasgo na própria realidade, uma força que arruina tudo ao seu redor. The Birdwatcher é uma criatura gigantesca com cerca de 1,6 km de altura. Tem corpo branco e enrugado coberto por uma pele espessa e brilhante. As suas pernas, longas e dobradas para trás, lembram as de um animal desconhecido, mas seus pés curtos são muito parecidos com os de um elefante. O seu torso é fino e se conecta a uma cabeça pequena, que é adornada por 4 grandes olhos de cada lado. Agora, no topo da cabeça, 2 longos apêndices se estendem em direção ao céu, quase desaparecendo no meio das nuvens. Além disso, a parte inferior do corpo é formada por tentáculos grossos e curtos, e o nome Birdwatcher vem dos bandos de pássaros que sempre o acompanham. E bem diferente dos outros gigantes do universo de Henderson, o Birdwatcher é descrito como um ser pacífico. O Homem Rosa, também chamado de Bebê Esquecido, é uma criatura humanoide com cerca de 2,2 metros de altura, pele rosada e aparência doentia, com um corpo tão magro que as costelas são visíveis. A sua aparência é desproporcional, com olhos brancos e pupilas pretas dilatadas que olham em direções diferentes. Além disso, ele possui uma boca escura e dentes finos. E para terminar, ele possui uma única narina e um rosto sem nariz definido. A sua perna longa e avermelhada sugere que parte do corpo está coberta de sangue, e a criatura costuma ser retratada espiando por portas, sempre com metade do seu corpo oculta, o que torna sua forma completa desconhecida. A sua aparência lembra de um feto deformado, o que reforça ainda mais o seu apelido de Bebê Esquecido. Segundo o próprio Trevor, o Homem Rosa é uma entidade
entidade que invade casas silenciosamente, sequestrando pessoas para prendê-las na estática entre os canais de televisão. E mesmo com todo esse tamanho, ele se move com extrema agilidade sem emitir som algum. Além disso, há relatos que ligam a sua origem a um incêndio em uma maternidade, onde teria sido visto pela primeira vez. Isso não é a Lua, é uma criatura criada por Michael Runstead e depois redesenhada por Trevor Henderson. A entidade aparece como uma silhueta gigante e escura, com membros longos que se estendem até o chão. O seu corpo é feito de pura sombra, e a única parte visível é a sua cabeça, que brilha como uma lua cheia no céu noturno. Mas ao contrário de uma lua comum, essa espécie de rosto lunar exibe traços humanos distorcidos, com um sorriso largo e ameaçador. E essa expressão facial perturbadora demonstra que essa coisa sente prazer em observar a humanidade. E o seu tamanho é algo gigantesco, estimado entre 10 e 15 metros. E o nome Isso Não É a Lua faz uma espécie de brincadeira com aquele desconforto de ver algo familiar de uma forma extremamente errada, como se a lua que observamos todos os dias tivesse ganhado uma mente própria. E como vocês já perceberam, essa ideia lembra muito o terror cósmico do H.P. Lovecraft, onde o medo nasce das coisas incompreensíveis pela humanidade. E para finalizar essa camada, vamos falar de uma das minhas criaturas favoritas. O Devorador de Mares, ou simplesmente Sea Eater, é um leviatã colossal que habita as profundezas mais sombrias do oceano. Quando falamos de aparência, ele é descrito como um monstro tubular de proporções absurdas, medindo cerca de 80 km de comprimento e 5 km de altura. O seu corpo é coberto por escamas azul petróleo tão duras quanto metal tungstênio, e seus braços, longos e murchos, terminam em 5 dedos deformados, que são formados por restos de animais marinhos. A sua boca, que sempre está aberta, tem quase 5 km de diâmetro e é capaz de engolir qualquer coisa que cruze seu caminho. Além disso, a criatura se move com uma velocidade impressionante, impulsionando-se do fundo do mar a mais de 1.600 km por hora, o que a torna um dos seres mais destrutivos de todo o universo. O monstro é conhecido por transformar as criaturas que consomem em músculos de suas pernas, tornando-se ainda mais forte com o passar do tempo. Ele raramente sobe à superfície, preferindo permanecer em regiões profundas dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico, embora tenha sido avistado uma única vez no Círculo Polar Ártico. E além de toda essa bizarrice, essa criatura tem mais uma coisa. Um fenômeno misterioso chamado de desintegração afeta o Devorador de Mares, e isso acontece quando parte do seu corpo fica fora d'água, fazendo-o se desfazer lentamente e recuar para as profundezas. E mesmo sem um propósito conhecido, a sua simples presença representa uma ameaça de nível catastrófico, e muitos acreditam que ele seja um dos últimos e mais antigos leviatãs vivos. Nas águas profundas, começamos a nos encaminhar para as entidades que poucas pessoas conhecem. Eu diria que a Fé Errante é um dos gigantes mais icônicos criados por Trevor Henderson. Com cerca de 1,5 km de altura, essa entidade colossal surge no meio da névoa, com 4 patas esqueléticas e uma cabeça tubular que se estende pelas nuvens. Do seu pescoço pendem inúmeros tentáculos, que são usados para capturar humanos considerados dignos e levá-los ao céu. O seu corpo é coberto por uma pele grossa e enrugada de coloração cinza, e a sua presença costuma ser acompanhada de alertas de tempestade, como se o próprio clima reagisse à sua aproximação. Mas apesar da aparência aterrorizante, ele não é descrito como um ser hostil, mas sim como uma entidade que separa os dignos dos pecadores. A Fé Errante parece agir com um propósito quase religioso, recolhendo aqueles que considera puro e ignorando os demais.
Diferente dos outros membros do seu grupo, o gigante aviário tem proporções menores, mas compensa isso com um corpo anormal e instável. A sua pele é pálida, enrugada e parece mal formada. Ele possui uma estrutura bípede e uma cabeça semelhante à de um pássaro, com um bico longo e afiado, mas ao invés de ser coberto por penas, ele é coberto por pele. O rosto não apresenta olhos, narinas ou qualquer órgão sensorial aparente, e existem outras cabeças secundárias espalhadas pelo seu corpo. Algumas delas possuem tentáculos, como se fossem partes que cresceram de forma errada. Além disso, seus braços e pernas são bem longos, além de bem finos e se moverem em direções imprevisíveis, o que torna sua locomoção bizarra e descontrolada. Ele seguiu você até em casa, é uma das entidades mais enigmáticas e perturbadoras do universo de Henderson. A sua origem é desconhecida e existem poucas imagens ou relatos consistentes sobre ele, mas estima-se que tenha entre 1,5 e 2 metros de altura e mantenha uma postura humanoide. Em uma das imagens mais conhecidas, a criatura parece ter o corpo coberto por uma névoa, além de uma cabeça pequena e deformada, muito semelhante à de uma criança. Em outra imagem, o seu aspecto é mais cadavérico, com traços esqueléticos e braços finos, lembrando muito a já citada criatura da estrada rural. E essas variações visuais indicam que pode haver mais de uma forma dessa entidade ou diferentes estágios de transformação. As suas habilidades são desconhecidas e por isso são apenas especuladas, mas acredita-se que possua uma furtividade extrema e talvez até a capacidade de se tornar invisível, e aparentemente ela persegue vítimas específicas, escolhendo uma pessoa e a seguindo por longas distâncias até chegar na sua casa. Tudo indica que essa entidade não busca apenas assustar, mas eliminar silenciosamente quem cruza seu caminho. O Mushroom Crab tem a aparência de um caranguejo deformado, misturado a um enorme cogumelo e algum tipo de mamífero de pelos brancos. A sua estrutura corporal é algo colossal e é sustentada por 9 pernas que em primeiro momento parecem frágeis demais para o peso que suportam, e no topo da criatura surgem vários braços com pinças semelhantes às de um caranguejo. O seu torso volumoso e peludo faz a criatura parecer uma nuvem viva pairando sobre áreas montanhosas, especialmente durante o pôr do sol. E essa entidade tem proporções tão grandes que seus passos são capazes de gerar terremotos e suas pinças podem cortar ou esmagar tudo que tiver no seu caminho. E para finalizar a camada 4, vamos falar do Living Black. Living Black possui um corpo magro coberto por veias e a pele branca e esticada, revelando o formato de um esqueleto por baixo de tudo, mas no lugar do seu rosto há um buraco negro que parece absorver toda a luz ao seu redor, tornando impossível enxergar qualquer traço facial. Além disso, a sua presença transmite uma sensação de vazio absoluto, como se algo invisível sugasse toda a energia do ambiente. Nas imagens divulgadas, a entidade aparece parada em uma porta escura, observando silenciosamente. Também é associado à criatura sons estranhos e ruídos vindos de salas vazias. E agora que falamos do Living Black, que tal afundarmos ainda mais e partir para o fundo do oceano? E como eu disse, o fundo do oceano é a penúltima camada desse vídeo. E se você conhece essas próximas entidades, você realmente é um viciado em terror online. Sky Tentacles é descrita como 4 enormes tentáculos pretos que emergem de uma fenda no céu durante tempestades, sempre cercados por relâmpagos e nuvens vermelhas. Os seus apêndices peludos lembram as pernas de uma tarântula gigante, e o seu verdadeiro tamanho é desconhecido, podendo ser parte de um corpo ainda maior. E segundo relatos, a entidade teria sido avistada diversas vezes ao longo da história, mas só ganhou credibilidade quando
quando registros fotográficos provaram sua existência. O gigante com pontos vermelhos tem uma aparência humanoide e sombria, com braços longos que quase tocam o chão e um torso coberto por 11 luzes vermelhas brilhantes. Estima-se que ele tenha cerca de 1000 pés de altura e acredita-se que possua força e durabilidade absurdas, além de usar suas luzes para confundir as suas vítimas. E ele teria sido trazido à Terra pelos adoradores da Lua durante o período em que os gigantes começaram a coletar ou destruir humanos. E diferente dos coletores, ele é visto como um agente da destruição, encarregado de eliminar os indignos. Permaneça em casa é mais um gigante. Ele tem aproximadamente 8,8 km de altura, pele cinza e grossa e o corpo extremamente magro, lembrando muito um dinossauro saurópode. Além disso, ele possui vários tentáculos finos e longos projetando-se da parte inferior, que são usados na maioria das vezes para coletar humanos dignos. A criatura sempre aparece durante tempestades ou nevoeiros, e é provavelmente uma contraparte do citado anteriormente gigante dos pontos vermelhos. O Voyeur, também conhecido como Pipinton, é uma lenda urbana representada por um humanoide de pescoço extremamente longo, careca, idoso, com rosto desfigurado e sorriso desdentado, e olhos e boca possivelmente ocos. E acredita-se que ele era humano antes de virar essa criatura, e que já costumava espiar as pessoas pelas janelas. E por esse comportamento, no mínimo duvidoso, ele acabou sendo classificado como um pervertido morto-vivo. O precursor da Primeira Guerra é um dos primeiros gigantes a surgir na Terra, e é o responsável por iniciar o conflito entre humanos e gigantes. Medindo entre 80 e 300 metros, ele possui uma pele cinza e olhos brancos, e a sua presença é tão imponente que desloca animais e rivaliza com exércitos humanos inteiros. Ele é extremamente rápido e capaz de mudar de cor de acordo com o ataque que utiliza. Playground Dog é uma criatura com olhos brancos e cabeça parecida com a do hóspede nervoso, que é esse bicho aqui. Além disso, ele possui patas que lembram árvores, e aparentemente vive próximo a um parque infantil, e é daí que vem seu nome. E pelas fotografias, o seu tamanho é comparável ao de árvores próximas. A centopeia vermelha é uma criatura do sexo masculino, com pele vermelha e olhos pretos, medindo cerca de 9 metros de altura. E é isso, não tem mais nenhuma informação relevante sobre a criatura, mas é com essa centopeia que finalmente vamos para a camada 6 e finalizar esse vídeo de vez. Na camada 6, ou melhor, nas fossas abissais, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. As informações e as imagens das criaturas estão cada vez mais escassas na internet, mas eu vou fazer o possível para falar tudo que tiver por aí. Então, vamos começar. Ruídos vindos do apartamento de baixo é uma criatura descrita como baixa e atarracada, com pele rosa, olhos grandes e pretos, nariz pequeno e formato cilíndrico. Além disso, a criatura não possui membros aparentes, lembrando um morador estranho que espreita os vizinhos. O monstro de Craigslist é uma criatura que se apresenta como uma sala feita de carne, com paredes e chão carnudos e com veias. E além da aparência bizarra, a criatura é capaz de escrever anúncios falsos no Craigslist e sequestrar humanos. Ele consome as vítimas, influencia dispositivos eletrônicos e pode multiplicar seus restos mortais em propriedades abandonadas. E esses restos mortais também podem consumir pessoas, sugerindo um comportamento canibal e assassino em massa. E bem possivelmente essa criatura foi inspirada no SCP-002. A alma das trevas é uma criatura caracterizada por uma pele escura, olhos grandes e boca sombreada. A sua altura, peso e comportamento são desconhecidos, o que o torna uma espécie de criptídeo extremamente enigmático. A criatura, uma viagem inesquecível, é gigantesca e desconhecida, e é avistada em zonas rurais por todo o mundo. O mais curioso é que seu único objetivo é causar estranhos acontecimentos às pessoas. Nada de bom ou nada
nada de ruim, só coisas estranhas. E tudo que sabemos sobre ela é que a partir de uma foto, percebemos que possui duas antenas que se ramificam nas laterais da cabeça. Sky Screamer, ou simplesmente Garoto do século XX, é uma criatura gigante retratada pairando sobre prédios com apenas uma cabeça, sem pescoço ou corpo humanoide visível. Seu rosto tem duas órbitas oculares circulares e uma boca triangular que emite um brilho intenso. E do que seria seu torso, surgem tentáculos longos e grossos em várias direções. Além disso, a sua silhueta sugere que ele mede cerca de 304,8 metros. Mas outros detalhes como cores e aparência completa permanecem desconhecidos. E por fim, temos a abominação cadavérica. Pouco se sabe sobre essa criatura além do seu nome e da sua inclusão no universo de Trevor Henderson. Não há detalhes registrados sobre sua aparência, comportamento ou habilidades. E tudo isso mantém a entidade envolta em um mistério absoluto. E é com esse mistério e com essa criatura que nós finalmente acabamos o iceberg. Hora de irmos então para as considerações finais. Para de mandar isso aí, só no grupo aí, ô desgraçado. Nós vai tirar do grupo, o capim. E esse foi o vídeo de hoje, meus amigos. Eu até que curti fazer esse iceberg, mas as criaturas ali da camada 4 pra baixo tinha pouquíssima informação pela internet. E as imagens, então, tinha uma, tipo, literalmente tinha só uma, mas o importante é que deu pra falar de todos os bichos. Então até que valeu a pena, e eu espero realmente que vocês tenham gostado. Mas agora aquele padrão de mendigagem. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, sua inscrição no canal e o seu hype no vídeo. E caso você queira investir no canal pra gente crescer cada vez mais, faça sua doação no Live Pix no comentário fixado. E por hoje é só. Um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo.